just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. Estamos aqui para mais uma live do Papo Técnico Confraria, como sempre, essa parceria maravilhosa que foi conquistada aí já há um ano, né, que é da Tarde da Expertise aqui, com as minhas não só parceiras, mas também amigas, a Milza e a Tamires. Posso que eu troquei, gente, nesse momento, mas tudo bem, a Milza e a Tamires, e a gente vai ter hoje a nossa primeira live do ano de 2022, e claro, não podia ser diferente, nós vamos falar de imposto de renda. Então, a gente vai falar hoje das novidades, das mudanças aí do imposto de renda, e a gente também vamos falar, claro, dos nossos apoiadores, da nossa nova versão agora. Vocês podem perceber que a gente está um pouquinho diferente aqui no nosso estúdio. A gente entrou aqui num projeto inovando para vocês. A gente está no estúdio daqui da Fornexus, que é a nossa parceira e apoiadora agora das nossas lives. E eu queria até que a Nexus aqui apresentasse aqui para a gente como é que está o ambiente agora. Dá para dar uma giradinha aqui, mostrar aqui, ó, a gente está agora, gente, exatamente aqui, ó, com um livro, uma livraria aqui do lado, tá? Tem livro agora, mas de verdade, é de verdade, tá? Não é que não vai cair a prateleira. Eu espero que não, porque se cair nós estamos danados, né? E a gente, claro, com nossos vinhos, né, fornecidos aí pelo nosso apoiador Casa do Porto, e a nossa tábua, que agora é fornecida pela Milza, né, que fez essa tábua aqui maravilhosa aqui pra gente, e o nosso apoiador aqui, Fornexus. Eu queria passar aqui para a Milza, meu nome é Carla Tasso, sou CEO da Tasso Account, né, que faço parte aqui desse projeto, e queria passar a palavra agora para a Milza e para a Tamires para se apresentar. Ei, gente, boa noite. Então, esse ano de início de imposto de renda aí já foi meio tumultuado, o sistema saindo fora da data, e acabou que, ainda bem que deu tempo da gente preparar material para fazer como nós queríamos fazer no início, né, do andar aí do imposto de renda para os próximos 2 meses que nós teremos. E o nosso convidado de hoje, o Maurício De Luca, ele vai falar com a gente online, lá de São Paulo. E Maurício já trabalha com o imposto de renda há vários anos, tem muita experiência de imposto de renda. Então, assim, aproveitem para perguntar tudo que vocês quiserem, porque o que a gente não souber, com certeza o Maurício vai saber, tá? Ele vai dar um jeito de descobrir, então aproveita para tirar todas as dúvidas, porque o Maurício é craque, é fera no imposto de renda. O Maurício desenvolveu um sistema muito bom de imposto de renda chamado Conferir, e é claro que para desenvolver sistema precisa estudar muito o assunto, né, e o tema. Então, ele fala muito bem de imposto de renda, vocês vão ver. Não percam a oportunidade de perguntar. Tamires?
Boa noite, sejam todos bem-vindos na nossa live. Nós estamos aqui muito felizes, estamos hoje num novo formato, muito legal começar esse tema, começar esse período, este ano desta forma, com esse tema tão importante de altíssima relevância, como a Milza e a Carla falaram. Mas feliz com os nossos parceiros, feliz com todo o empenho e toda a continuidade que a gente deu para este projeto, para essa parceria que funcionou tão bem. Então, nós estamos aqui com Carla da Tasso, como ela falou. Essa live ela é organizada por 3 pessoas que estão empenhadas para discutir melhorias para os trabalhos dos contadores, para as empresas e para as empresas de contabilidade no país. Então, eu sou Tamires, sou sócia do Grupo Expertise, parceiro deste projeto. Também sou sócia da Tex, junto com a Carla e com a Milza, onde a gente também busca processos contínuos de melhoria para os nossos clientes e para todos os profissionais. Obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo neste projeto e eu com vocês. Obrigada pela oportunidade e a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigada mais uma vez. Vamos seguir aqui. E antes de passar para o Maurício, botar ele aqui na tela, eu vou primeiro falar, claro, do nosso vinho de hoje, Então, a gente está aqui com 2 vinhos maravilhosos. Hoje a gente tem novidade, então eu vou passar para vocês o que a Casa do Porto passou aqui para a gente. Então, a gente tem vinhos portugueses hoje, pela primeira vez na nossa live. Normalmente é francês, espanhol, vinhos portugueses. Esse vinho é do José Piteira, eleito em 2020 entre os 4 melhores do ano, e também é especialistas em vinhos de ânfora, tá? É uma exportação exclusiva aqui no nosso estado da Casa do Porto. E hoje a gente está aqui com 2 deles, que é a Granja Amarelenteja, que é um tinto, tá? E o outro tinto também, que é prêmio. Então, a gente está com um... Amareleja. Isso, aí o outro... Amareleja. Da amareleja e o outro aqui, que é o prêmio, tá? Também tem o branco dele, Que a gente... Hoje a gente está com o tinto, Mas também tem o branco. Bem, esse enólogo é um enólogo português, Ele foi elaborado com uma técnica usada pelos ancestrais há mais de 2.000 anos. São famosos por serem mais elegantes, minerais e terem taninos redondos. Inclusive, já provei, vocês sabem que a gente começa a beber mais cedo e está uma delícia. Bem, a explicação para esse tipo de produção é que o barro cozido transpira em um barril de madeira, mas não interfere no gosto. E hoje essa técnica ela vem sendo resgatada aí em todo o mundo com o objetivo de produzir vinhos mais naturais e mais autênticos. Importante a gente saber que não são todas as pessoas ou vinícolas que produzem esse tipo de vinho, porque é algo novo, É uma forma de produção que está sendo retomada agora no mercado. E para você que quiser provar, que está nos ouvindo, a Casa do Porto está dando 15% de desconto na compra da caixa. Então, tá vendo aí, meninas? Tanto no prêmio, quanto no tinto, quanto no branco, tá? Hoje a gente está com o prêmio e com o tinto. Bem, agora sim, vou convidar o nosso palestrante. Só um pouquinho. Meninos, o som da Carla, o pessoal no YouTube está falando que o som da Carla não está ele foi confirmado. Legal, beleza? Não, só te interrompi um pouquinho, porque eu não ia conseguir fazer sinal de fumaça. O Maurício vai entrar agora, tá? Maurício está aí com a gente, então vocês podem colocar o Maurício. Oi, Maurício, boa noite, seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse, Maurício, para a gente, porque o que você é, se você é contador, administrador, advogado. Fala um pouquinho aí para a gente do Maurício, Fala um pouquinho da Conferir, que é também nosso parceiro aqui nessa live, quando a gente fala de imposto de renda. A palavra está com você. Não estou te ouvindo, Maurício. Da Tamires, da Carla, da Milza, eu cumprimento todas as mulheres. Ontem foi o Dia da Mulher, então a gente está vendo aqui, nessa live de hoje, que eu estou em plena desvantagem, São 3 mulheres e eu estou aqui, não sei fazendo o quê, E elas estão tomando vinho e eu estou tomando água. Então, realmente, as mulheres estão dominando o mundo e parabéns a todos vocês aí, vocês dignificam muito aí o mundo. Bom, meu nome é Maurício De Luca, eu sou empresário contábil, eu sou CEO do Conferir, uma startup que já está há 5 anos no mercado.
e que nós fazemos gestão de imposto de renda à pessoa física. Apesar da aparência não aparecer, eu já faço imposto de renda há quase 30 anos, tá? Então, conheço um pouquinho de imposto de renda. Só para vocês terem uma ideia, eu acabei faltando na minha formatura, né? Eu esqueci a minha formatura porque eu estava fazendo declaração de imposto de renda à pessoa física. Foi bem no dia 27 de abril de 97, logo que eu me formei, e aí eu acabei esquecendo, né? Então, no dia seguinte, uma colega de classe me ligou e falou: olha, o que você está fazendo? Por que você não foi na formatura? Eu falei: que formatura? Ele falou assim: a colação de grau, que era ontem e tal. Eu falei: putz, esqueci, estava fazendo imposto de renda. Então, imposto de renda que me marcou, e desde 2016 nós estamos aí com esse projeto aí com a Conferir, que faz com que agilize muito o processo de declaração de imposto de renda e você não esqueça os seus compromissos, como eu fiz aí há 20 anos atrás. Beleza, Maurício. Bem, meninos, nós vamos começar com a nossa apresentação. A gente tentou, pessoal, quem está nos ouvindo agora, quem vai nos assistir, a ser o mais objetivo possível, porque a gente, apesar de a gente ter tido muitas mudanças e mudanças no programa, a gente também teve algumas mudanças estruturais de forma de informação no sistema, segregação e unificação de códigos, né? Então, acho que algumas informações que eram opcionais passaram a ser obrigatórias. Então, a gente vai dar uma palhinha sobre isso. Queria já agradecer a presença da nossa amiga Tereza Nader, que está sempre com a gente. Tereza, muito prazer ter você com a gente. Aproveitar aí, Tereza, e todas as mulheres que estão nos assistindo, em sua homenagem, né? Dedicar aí uma excelente semana, mês da mulher, tá? Valterano, nosso parceiro, palestrante também nesse nosso projeto. Obrigada, Ana, por você estar aqui com a gente. Bem, vamos agora começar a nossa apresentação. Vou pedir aqui para os meninos colocar isso. Então, tá aqui nossos apoiadores. Vamos falar então das nossas alterações, né? E estamos aí à disposição. Nós elencamos aqui, Maurício, meninas, qual foi o nosso objetivo? Elencar os pilares, né? Então, nós elencamos quais são os pilares das alterações. Então, os pilares das alterações foram o formato de preenchimento, o cronograma que foi alterado, né? O cronograma não só da entrega quanto das restituições, a questão de obrigatoriedade, o gov.br, que é uma novidade que cada vez mais vai se firmando no nosso país, a notificação das abas da estrutura do programa, a questão de novos códigos, amplitude da forma de declarar esses bens, as informações dos dependentes, os novos campos e novas informações, né? Maiores situações de malha. Então, a gente sintetizou nesse formato. E aí, a gente, Maurício, você está conversando esse bate-papo aqui nosso, né? E vamos colocar aqui os slides para a gente seguir, para não ir e voltar toda hora, para quem está assistindo não ficar confuso. A gente teve, entre as novidades, eu acho que foi, a Milza estava falando aqui no início, a pior novidade foi, o programa demorou para sair, a gente começa essa semana, né? Começou na segunda-feira a possibilidade de envio, só que logo de cara, na segunda-feira, teve um bug aí no sistema da Receita Federal impedindo. Por que se deve tudo isso, né? A Receita está numa operação meio tartaruga, assim, né? E isso já foi claro, é transparente, todo mundo sabe, até pela própria Receita. Então, o programa demorou para sair por isso, a liberação dele também por isso, mas, independente disso tudo, todas as modificações são cada vez mais, pessoal, para melhorar as políticas de malha, né, Maurício? Né? Eu vi a sua live aí com a Magda, da ICI, um beijo para você, são para melhorar as políticas de malha, de cruzamento de informação, e a gente deve estar atento a isso, e os contribuintes também. O recebimento da restituição e o pagamento de DARF via PIX foi, eu acho que, uma das evoluções, né, Tamires? Tamires e ultra tecnológica, foi uma das evoluções bem legais, bem bacanas disso, né? Você poder pagar e restituir via PIX, né? Foi bem legal isso. Então, muito evoluído, por sinal, né? Sim, a celeridade disso. Não, e se a gente for comparar com outras instituições, a gente, por exemplo, não consegue fazer isso. Exatamente. Rapidamente, isso já saiu, né? A restituição, ela começa agora em maio, vai até setembro, né? Então, quem entrega primeiro, e está muito claro isso na live da Receita, no manual, quem entrega primeiro, recebe primeiro, se, claro, né? Não cair em maio. Então, sempre o último dia útil aí do mês. Então, é isso que a gente só colocou aqui para vocês, tá? Essas apresentações vão estar tanto no site da TAS, também como as meninas da Expertise vão mandar, e eu também, posteriormente, vou mandar para o Maurício.
Então, eu queria falar um pouquinho, Maurício, queria que você comentasse, até vinculando aí a situação de análise sobre a declaração pré-preenchida, né? Então, é muito legal essa situação do governo do GovBR. E aí, em conversa com o delegado da Receita Federal, numa reunião que a gente teve aqui no Fórum Rede Sim, que a Milza também participa, a Ascov participa, foi muito engraçado o delegado da Receita Federal falar como é difícil implantar o GovBR para você tirar a foto. Você tira de um perfil, tira de frente, e assim, sempre dá problema. Então, a declaração pré-preenchida é ótimo. E ter essa alta performance, né, pelo GovBR é maravilhoso, né? E aí, principalmente, vão estar abrangidos no nível prata e no nível ouro, né, para usar esse modelo. O que você acha, Maurício, dessa questão de pré-preenchida? Fala um pouquinho sobre isso para a gente passar aí adiante. Bom, Carla, a Receita Federal, já há algum tempo, ela tem como projeto de que toda declaração de imposto de renda ela vai ser entregue de forma web, né? Então, ela já está se preparando para isso. Acredito aí que até o final aí dessa década a gente já tenha esse serviço totalmente web da Receita Federal. O programa da Receita vai ser extinto. Então, o gov.br, na verdade, já é um teste que eles estão fazendo, porque antigamente só tinha acesso quando tinha o eCPF. Agora, para quem tem o nível ouro e o nível prata, que são níveis de segurança, né? Isso para deixar bem claro, né? Então, para quem tem a senha lá do ECAC, para quem já tem o cadastro no gov.br e já fez a autenticação, então ele pode aumentar o nível para nível ouro ou nível prata, né? E isso são questões de segurança. Só que, assim, o acesso ainda é um pouco complexo, é um pouco complicado de se fazer. Às vezes o aplicativo da Receita não funciona. Então, tem que tomar aí algumas precauções para não indicar o seu cliente a fazer isso, né? E o seu cliente não conseguir fazer. E uma observação que também pode acontecer é que, às vezes, vem algumas informações dessa declaração pré-preenchida e pode ser que seja informação que não esteja correta, tá? Isso também pode acontecer. Então, não é assim, veio a informação, eu vou pegar a declaração e vou entregar a declaração do jeito que está lá. Não, você tem que checar a declaração, verificar se todas as informações estão corretas. Por exemplo, no ano passado, os rendimentos dos bancos não vinham preenchidos. Então, para quem eventualmente puxava essa declaração pré-preenchida, já vinha com esse problema, já vinha com esse erro, e aí tinha que fazer essa correção. Engraçado, Maurício. Exatamente. Então, tomar um certo cuidado, porque assim, a declaração ela é uma confissão que você está fazendo ali, né? Então, é uma autodenúncia, né? E por isso que você precisa fazer essa entrega, é uma entrega jurídica, na verdade, né? A Receita já tem as informações lá, mas você está confirmando aquelas informações que ela tem lá. Perfeito. Muito bom você tocar nesse ponto. A gente tem vários contadores assistindo e que vão assistir. E aí, muitas pessoas perguntaram, né? Eu vi até a live da Receita, ficaram também perguntando, então declaração pré-preenchida, não preciso do contador mais para me ajudar, porque ela já vem pré-preenchida. E foi muito importante essa sua fala, que na realidade isso não dispensa aquele técnico, aquele profissional que te ajuda a elaborar a declaração de imposto de renda, que é o profissional contábil, assim como também não dispensa o cruzamento e o controle através de sistemas como o seu, por exemplo, como outros que existem. E duas observações importantes, Maurício, é que ela só é disponibilizada a partir do dia 15, quer dizer, dia 7 ficou o programa, porém a pré-preenchida só a partir do dia 15, e que ano passado era só quem tinha certificado digital, né? E agora quem tem gov.br, ela vai estar disponível, tá? Então, é muito importante em relação à declaração pré-preenchida. E eu gostei muito dessa sua fala. Carla... Oi, pode falar. Carla, se você me permite, claro. Aproveitando um pouquinho essa sua fala em relação aí à preocupação dos contadores, dos contabilistas, em relação à redução aí do trabalho por causa dessa declaração pré-preenchida, eu vejo que a declaração do imposto de renda é uma grande oportunidade para o contador
dele criar novos serviços, né? E ele mudar o papel do contador, né? Ele se posicionar de forma diferente para o cliente. Porque hoje o contabilista, com todas as obrigações que o governo coloca para ele acaba sendo um cumpridor de obrigações para o fisco, né? Para o seu cliente. E o cliente acaba não dando valor a isso daí. E a declaração de imposto de renda possibilita você criar algumas situações, alguns serviços para o seu cliente, para você poder melhorar ali o seu relacionamento com ele. Então, vou dar só um exemplo. Você pegar todo o ativo financeiro... Dê exemplos para a gente. Ó, gente, quando o Maurício está falando de criar serviços dentro da lei, tá? Só para esclarecer. Não, exato. Não, assim, serviços dentro da lei, né? Não, acho que assim, aqui nós estamos falando tudo de forma legal, ninguém vai falar para o cliente sonegar, em hipótese alguma. A ideia justamente é criar algumas formas de você melhorar a jornada do seu cliente na declaração de imposto de renda. E como que você pode melhorar? Então, por exemplo, Carla, você tem lá um cliente que tem lá 1 milhão na poupança, tá? E aí você olha para lá, para a declaração dele e fala assim, cara, rendeu 6%, poderia ter rendido 8%, você perdeu da inflação. Ou se você colocasse num CDB do Banco XPTO aqui, iria 10%. Você não quer fazer uma migração aqui desse seu banco que não está te pagando nada para um banco tal, ou do seu próprio banco? Conversa com o seu gerente. Maurício, ótimo exemplo. Olha o valor agregado que você está dando para esse cara. Olha o valor agregado. O cara está ganhando ali 40 mil reais nessa brincadeira e ele não vai ficar preocupado em te pagar R$1.000 na declaração. E Maurício, um ótimo exemplo que você deu, sabe por quê? Porque, na realidade, hoje a gente não tem tempo de fazer isso, né? E a gente, preparando os nossos clientes para fazer a pré-preenchida, a gente, com certeza, agrega muito mais valor, né? Não só para o cliente, quanto ao nosso trabalho e a técnica, né, Maurício? Você mostra o seu conhecimento, né? E eu vou dizer para também clientes da área rural, Maurício, você analisar o fluxo de caixa da área rural, você analisar... Maurício, eu lembro de ter conversado com você na Conescap, você ter me dito uma frase que eu até repeti ela esses dias para uma pessoa. A declaração de imposto de renda, ela não é só para o mês de março e abril, ela tem que ser um trabalho para o ano inteiro. Isso que eu ia falar. Porque é um ano de acompanhamento da vida financeira da pessoa física. Então, contadores, contadoras que estão nos ouvindo, fiquem atentos para isso. É um trabalho de ciclo anual, que não pode ser, né, valorizado só na época depois do dia 28 de fevereiro. Eu lembro que você falou isso agora, em fevereiro agora na Conescap, na hora que a gente conversou sobre a live, e você falou, Carla, a gente tem que desmistificar isso. Eu acho que é isso, né? Olha bem, Cat, eu já tive casos de cliente que tinha que pagar ganho de capital sobre ações, por exemplo, e que não estava fazendo acompanhamento e que depois pagou com multa e juros. Quando foi fazer o imposto de renda no ano seguinte... Isso não é difícil acontecer. Se a pessoa não acompanha durante o ano, isso é muito comum, inclusive. Então, é uma forma de você vender um serviço, falar assim, olha bem, você pagou X de multa e juros. Você não quer um serviço para acompanhar isso todo mês para você? Eu acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade que ele falou de trabalho. Oferecer novos serviços. Assim, o próprio microempreendedor individual, quando você orienta ele a fazer a declaração de forma correta, fora do MEI, onde ele entende que ele precisa separar a personalidade da pessoa física e a personalidade jurídica que ele exerce no MEI, você cria uma oportunidade de mostrar a ele com a contabilidade para ele é obrigatória sim. Da mesma forma, você usa esses artifícios do sistema do ganho de capital, do sistema de fluxo de caixa aplicado para produtores rurais, aplicado para médicos, Carnê-Leão Web. Você aprende e mostra ao contribuinte, que é o seu cliente, a oportunidade dele precisar do seu trabalho durante todo o ano. Porque, assim, quando você não aprende a aplicar isso, Maurício, você acaba mostrando para ele que você só é uma obrigação de entrega de imposto de renda. Porque aí, quando você para pensar, você passou o ano inteiro dando assistência a ele de como fazer a declaração de imposto de renda, porque ele vende um carro, ele te pergunta. Ele compra um carro, ele te pergunta. Ele vai, enfim. Então, assim, para N situações vinculadas à pessoa física,
Você precisa aprender a vender a oportunidade dele de entender que ele precisa de você. Exatamente. E é para isso que a gente estudou, né? Para fornecer um serviço. E de preferência que ele seja mensal. Então, assim, nós aqui estamos conversando na grande maioria para contadores. É para compreender o quê? Não adianta reclamar que você é um mal necessário para fazer imposto de renda, ou que fazer imposto de renda é muito pesado nessa época. Eu falo a verdade, acho que você tem que se preparar durante o ano anterior todo e preparar o seu cliente para que a sua vida seja melhor agora. Isso passa por orientação, ferramentas como a sua, por exemplo, que vão dar uma visão gerencial do negócio da pessoa física, um acompanhamento. Eu acho que a nossa função é essa, né? Falar um pouco disso também. Não, sim. Aí o que aconteceu nesse modelo de 2022, né? Houve a IN saiu dia 25 de fevereiro, ou seja, já no final do mês, né? Último dia. Carla, deixa eu só complementar aqui uma questão que, assim, acho que é de suma importância a gente falar aqui. Na declaração de imposto de renda, sabe quem que é o concorrente do contador? O contador. Não, é o cunhado. Sempre é o cunhado. Tem um raio de um cunhado que faz imposto de renda. Sempre Exatamente, é o cunhado que faz a grande maioria, porque assim, os contadores fazem no máximo 1/3 das declarações que são feitas, que são 10 milhões, já é muita coisa, tá? Só que tem 2/3 que é ou a própria pessoa que tem um conhecimento de tecnologia, ou o cunhado, que é aquele ser ali, né, que faz para todo mundo e faz errado. Agora uma pergunta que eu faço para vocês. Qual que é a diferença para quem está recebendo uma declaração que recebe do contador e quem recebe do cunhado? Qual que é a diferença? Cara, na minha visão, quando faço, Carla, né, vou falar eu como profissional contábil. Eu faço a declaração, analiso as informações, discuto com o meu cliente e falo, pô, isso aqui, cara, o que você fez deu merda, né? Tipo assim, desculpa, tá, gente? Deu zica. Deu ruim. Você não se preparou. Eu analiso a documentação. Eu cobro até, mano, você tem uma ideia da instituição financeira, né? Eu tenho uma atenção, eu não pego só o documento, porque às vezes nem pego o documento, né? Eu não pego só o documento e faço e digito ali, né? Na realidade, a gente faz uma análise, um critério. Essa análise eu acho que o cunhado não faz, né? Então tem isso também. Não faz. E tem a questão da qualidade também, que a qualidade é muito difícil de você tangibilizar, né? Só que assim, o que o cunhado entrega, o que o contador tá entregando? O cunhado está entregando o recibo e a declaração, e o contador está entregando o recibo da declaração, ou seja, a embalagem e o produto é a mesma. Sim. Então, a diferença na cabeça do consumidor é o quê? Eu estou recebendo o mesmo produto e o mesmo serviço. Sim. Só que não, porque o que vale é o dado que está lá. O que vale é a informação que está lá. E, às vezes, ele vai começar a ter problema daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos com a Receita Federal. Agora está um pouquinho mais rápido a questão da malha fiscal. 48 horas, né? Então, é muito importante o contador, ele agregar para o cliente dele uma jornada interessante, fazendo o que a Carla está fazendo análises, demonstrando para o cliente, fazendo um planejamento tributário para ele, né? Por exemplo, a nossa ferramenta, ele dá um relatório de planejamento tributário para o seu cliente, ali no kit, que ele pode investir, por exemplo, em PGBL no final do ano, para poder ou aumentar a restituição ou reduzir o imposto a pagar. Então, você fazer um comparativo entre o que você está entregando para o seu cliente e o que o cunhado está entregando. Às vezes você está entregando o mesmo que o cunhado, mas na sua cabeça, obviamente, e você está correto, eu não estou dizendo nada disso, que a qualidade da sua prestação de serviço é muito maior que a do cunhado, mas isso, aos olhos do consumidor, ele acaba não enxergando. Sim. Então, tomar esse certo cuidado e melhorar essa jornada aí, essa entrega. Maurício, a gente colocou, pessoal, aqui um cronograma, né? Então, a gente, em vez de falar de data de entrega, você colocou um cronograma. Então, começa dia 7, dia 7 de março, acaba 29 de abril. 25/2, a IN foi publicada. E aí, teve o início de habilitação dos serviços da conta gov.br, né? Depois, dia 7/3, foi a disponibilização do programa, que foi esta segunda-feira, né? Onde a gente já pode enviar. Inclusive, já teve não sei quantas mil declarações entregues, né? 15 de março,
A gente tem a disponibilização da pré-preenchida, 29 de abril, último dia da entrega, maio começa as restituições e dezembro termina, né? Então, esse seria um cronograma, assim, geral, tá? A obrigatoriedade, bem, ela não mudou com uma observação. Então, não vamos ler tudo, mas só uma observação importante, né? A questão do auxílio emergencial. Esse é duvidoso. Então, o auxílio emergencial para quem recebeu, dentro do limite da obrigatoriedade, ele tem que entregar a declaração de imposto de renda. E aí, Maurício, muito interessante essa situação, que esse ano não tem a geração automática do DARF. E aí o contribuinte, pensa assim, não vão me cobrar, né? Não precisa pagar. Não precisa pagar. Vamos só lembrar, contribuintes, né, e contadores, que o auxílio emergencial pode ser recebido pelo titular ou pelos dependentes, né? E aí você é um rendimento tributável e paga imposto, sim, né? Então, ele tem que juntar com os demais rendimentos. Então, a Receita Federal fez uma mudança, né, nesse formato, que deixou de ser automático, mas não mudou a questão de ser tributável, e aí as pessoas precisam se atentar a essas informações, né, Maurício? O que você acha disso, dessas mudanças? Você vê que os contribuintes obrigatórios não mudou, né? 300 mil, a questão dos bens, 40 mil, né? Não houve alteração. Não esquecer de somar o benefício com o rendimento tributável, né, Maurício? Isso, o auxílio emergencial, na verdade, é um rendimento tributável, então tem que somar com os outros rendimentos tributáveis, e se a soma, né, de todos os rendimentos mais o auxílio emergencial for superior a R$ 28.559,70, a pessoa é obrigada a declarar, e não só obrigada a declarar, bem como devolver também esse valor para o governo. Seja ele, a soma aí não é só do contribuinte, mas dos dependentes também, a soma geral da declaração de imposto de renda. Então, tem que fazer toda essa análise, tá? O nosso sistema, o sistema do Conferir, já puxa todos os informes de rendimento que estão na Receita Federal. Então, é importante, às vezes, o cliente não te manda lá que recebeu o auxílio emergencial, nem lembra disso, tal, ou que um dependente dele recebeu esse auxílio emergencial, isso aconteceu muito no ano passado, e não te manda isso. O nosso sistema já puxa todas essas informações. Eu acho que um ponto aqui de atenção aqui é em relação à Bolsa de Valores, né? Porque muita gente fala assim, eu não atingi nenhum dos outros requisitos aqui, mas eu acabei aplicando na Bolsa de Valores, né? Se você aplicou R$100 na Bolsa de Valores, independentemente do ganho que você teve ou da perda que você teve, você é obrigado a fazer a declaração. Nossa, então, isso é algo que vale muito a pena os contadores orientarem aí os seus clientes. Sim, importante você falar disso, porque você falou um linguajar muito legal, né? Bolsa de Valores. Porque a declaração de imposto de renda vai lá em remuneração de renda variável, né? Então, o linguajar, Maurício, também é muito importante para os contribuintes, porque ele é um diferencial enorme, né? E aí a gente já vai entrar agora, Maurício, no que mudou na declaração pré-preenchida, o que ela traz, né? Quais são os serviços que o gov.br tem, ouro e prata. Então, contribuintes que estão nos ouvindo, vão nos ouvir, né? A declaração pré-preenchida é um benefício do gov.br. A importação de dados do Carnê-Leão Web é um benefício do gov.br. A verificação de situações pelo app também. Todos os serviços do ECAC, referente de imposto de renda. E, claro, você salvar e recuperar a sua declaração de forma online. Só que somente para os níveis ouro e prata. E aí, com esse benefício da pré-preenchida, o que a gente tem? Informações anteriores, né? Então já traz lá todas as informações da declaração do ano anterior. Então, quando, por exemplo, o contribuinte muda de um contador para outro, o contador que já tem a pré-preenchida, ele já traz as informações sem ter que depender de certificado, sem ter que depender de cópia de segurança, do próprio contador. Do próprio contador, então já traz. Também traz lá os rendimentos informados na DIF, de MOB, de MED, Carnê-Leão, financeira. Atenção, eu queria até que Maurício também comentasse sobre isso. Gente, as declarações da Receita Federal, elas são integradas, elas fazem cruzamento, elas vão para a pessoa física. Então, de MOB, né, venda de imóvel, Carnê-Leão aí, rendimento de aluguel, você tem a de MED, que é serviços médicos, você tem a financeira, que é a informação do banco. Vamos parar ainda de acreditar que não há cruzamento na informação. A própria apresentação da Receita, a live da Receita já fala, tudo isso vem automático.
E claro, o Maurício falou bem, muito bem, é uma autoconfissão de dívida, né? É uma confissão de dívida. Então, se você não confere a sua declaração, se você não olha se essas informações estão corretas, você corre um grande risco de cair em malha. Sim. Ficou mais fácil, mas ficou mais rápido de cair. É mais fácil de fazer, mais rápido de cair. Exatamente. Aí você tem a DIF, e aí de repente, não recebi minha restituição. Sabe aquela que a gente ouve dos nossos clientes de pessoa jurídica? Você não viu isso, não? Por que você não viu isso? Aí a gente vai ver, a DIF estava errada, da folha de pagamento que o pessoal do departamento pessoal informou, e a gente fez lá a declaração, não entrou, por exemplo, dividendos. Exato. Não entrou para o labore do cara certinho. Ou a empresa não recolheu o imposto de renda retido sobre a folha de pagamento dele, por exemplo. Exatamente. Ele cai na malha. Exatamente. E aí, Maurício, comenta um pouquinho, o que você acha aí? E aí vou te perguntar, né? A gente ouve muito dizer que essas informações, elas não, os clientes, né? Não, a Receita não tem essa informação não, entendeu? E aí a Receita, ela criou um negócio muito legal, Maurício. Quem tem a pré-preenchida agora, no passado não era assim, está disponível no ECAC, no Google Play, no App Store, no PGD, ou seja, não tem desculpa para você não fazer a pré-preenchida. Adoro essa tecnologia toda. E aí... Daqui a pouco eles estão colocando no Netflix também, em outros canais. Essa pré-preenchida, me fala um pouquinho, e aí não falando em si do seu sistema, mas me fala assim, os sistemas que ajudam a gente no preenchimento, conferência, planejamento dessas declarações, como que eles estão vinculando com a pré-preenchida? Bom, para quem tem, obviamente, aí esse plano prata ou plano ouro, o sistema da Receita Federal, ele tem uma aba agora bem interessante que ele faz todo esse link, né? Então, se você vê lá na declaração de imposto de renda, está entrar com gov.br. Então, esse link, ele já puxa todas as informações e já vem para a declaração de imposto de renda, para quem já é ouro e para quem já é prata. Então, isso é muito interessante, porque, de fato, vem todas essas informações. Novidades para esse ano é a DEMED, né? Porque não tinha essa informação anteriormente, e a E-Financeira. Também vale ressaltar o seguinte, que muitas vezes, e se não houver a informação na pré-declaração, então, eu tenho aqui um informe de rendimento do banco da empresa tal que eu trabalhei, só que eles não informaram, né? Então, devo informar? Deve sim, porque muitas vezes o banco de dados da Receita está desatualizado e a fonte de pagador ainda não vai retificar, DIRF, alguma coisa nesse sentido. Então, você pode ter problema em relação a isso. Então, todas as informações virão, também virão as informações dos bens dos anos anteriores, mas também é importante você analisar a última declaração de imposto de renda que você verificou, e aí vai poder, obviamente, fazer a declaração de uma forma muito mais rápida. A Milza vai falar agora, porque as pessoas ficam, né? Gov.br, prata e ouro, o que é isso, né, Milza? Explica pra gente aí o que é. Então, gente, o Gov.br, ele fez níveis de segurança para viabilizar essa liberação dessas informações. Porque o Gov.br, qualquer pessoa que fizesse um e-mail, que tivesse os dados básicos, poderia cadastrar uma senha para o Gov.br. E aí, a Receita Federal não podia dar todas essas informações a qualquer senha Gov.br. Então, eles criaram níveis de segurança. O bronze, eles colocaram aquele nível de segurança básico, que é aquela senha Gov.br que é cadastrada facilmente com e-mail, telefone, dados básicos, tá? E fizeram o prata e o ouro vinculados a algumas situações de segurança. O ouro, você precisa ter um certificado digital para você habilitar. E o prata, ele tem um nível de segurança de você tirar uma foto com documento, ele tem uma sequência de funções que você precisa fazer para liberar esse nível. Então, quem quiser buscar as informações pré-preenchidas, precisa melhorar o nível de segurança do seu Gov.br. Então, você vai ter que entrar no site da Receita, pegar lá o passo a passo de como aumentar o nível de segurança,
Lá vai falar tudo certinho. Você tem que tirar foto com a sua carteira de habilitação. Você tem lá o passo a passo. Aí você vai no GovBR e procura esse item, que é melhor aumentar o nível de segurança, ou aumentar, se eu não me engano o nome é esse, aumentar o nível de segurança. E aí você clica lá, vai seguindo o passo a passo, e aí você vai conseguir transpor para ouro. Para ouro não, porque o ouro ele precisa do certificado digital, mas o prata consegue fazer e já consegue fazer a pré-preenchida, tá? Beleza, meninos. Agora aqui, vamos lá, pessoal. Vamos botar agora aqui então a nossa apresentação de volta aqui na tela. A gente fez uma... Ao vivo é assim, já fez uma correção imediata aqui, entendeu? Põe a apresentação aqui pra gente, beleza. O que a gente tem de aba nova, né? Então, a gente tem no Boas-Vindas um botão de autenticação, né, com a conta gov.br. Todo ano a Receita Federal faz uma coisinha nova, é impressionante. E eu acho ótimo, porque cada vez mais, melhora a nossa vida. Gosta, não é só melhora a nossa vida, mas dá um dinamismo, né, na declaração. E eu acho que é uma celeridade para o processo e para a informação. A informação, ela tem que chegar rápido até o contribuinte, tem que chegar rápido até nós, a ponto de executar isso com maior celeridade e nível de perfeição, e justifica a Receita fazer isso tudo para que ela tenha rapidez na visualização e na apuração desses dados. Ela colocou esses links dinâmicos, eu achei excelente. Uma outra coisa aí, ela fez uma novidade que eu achei ótima, né, na ficha de bens e direitos, porque ela agrupou e atualizou as tabelas. Gente, isso é uma benção. Isso foi a melhor coisa, assim. Não fazia sentido você digitar um negócio numa página e ter que ir para outra aba, então você olhava assim, não, já digitei esse banco, agora eu vou lá informar o rendimento, e é isso... Muito bom isso, assim, parabenizo a Receita por essa evolução, porque foi muito bom. Um outro, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Quer falar, Maurício, alguma coisa sobre isso, sobre as abas? Eu acho importante, isso Não, gente, explicando em miúdos. Ele pegou o grupo, igual tá marcadinho ali, grupo bens imóveis. Aí ele juntou todos os bens imóveis numa listinha embaixo para facilitar você procurar. É isso, porque ele ficava aquela lista extensa de 554 coisas que você tinha que ficar caçando o código que você queria. Então, ele criou ali grupo. Vou mostrar aqui no lado aqui mesmo. Na próxima aparece. Isso aí, ó. Aí, nos grupos, ele fez bens imóveis, móveis, participações societárias, aplicações, tal. E aí, quando você clica no grupo que você quer, ele abre os subgrupos. Prédio, galpão, apartamento, casa. E aí você vai em cima do que você está buscando de forma mais fácil. Inclusive, em relação ao bem, achei ótimo que ano passado... E criou a criptomoeda também, que ano passado já tinha no ano passado. Então, uma coisa importante que criou aí, dessas abas novidades, foi uma inclusão obrigatória do Renavan, Maurício. Acabou. Quando é opcional, ninguém coloca, né? E aí, Maurício, achei igual o CPF do dependente, que ninguém gostava de colocar. Ninguém gostava de colocar e depois virou obrigatório. Então, olha, gente, agora não é mais opcional, não. Agora é obrigatório, tá? Então, agora a informação do Renavan do carro é obrigatório. Uma coisa que dá muito problema na pessoa física, sabe, Maurício? Quando a pessoa constrói uma casa, reforma um apartamento, que é o Cadastro Nacional de Obras, que aí é onde tem o controle do gasto, da folha de pagamento, agora tem o número que colocar o número desse registro. E, inclusive, para quem tem aí embarcações e aeronaves, vai dar um alerta agora quando você deixa de colocar esse registro. Então, achei assim, uma evolução, cada vez mais a Receita quer, né, Maurício? Evitar a sonegação, ocultação de bens, para que isso seja não é justo também, vamos passar até para uma questão de mercado, né? E uma melhoria do número de informações para rastrear esse bem, né, esse contribuinte. Exatamente. Então, uma outra situação Pode falar, Maria. Ele vai interligar aí com os DETRANs, com também os cadastros de obra, para poder também analisar todas as informações da declaração de imposto de renda. Só uma informação adicional, que foi divulgada pela Receita Federal, não chequei ainda no programa, que vai ser possível também colocar aí na parte de bens os rendimentos das aplicações financeiras, tá? Então, eu não sei se eu ainda não chequei a informação pelo sistema da Receita Federal, mas isso foi divulgado pelo secretário da Receita no dia, acho que 24, 25 de fevereiro. Foi, o dia da live, 25. E aí a gente também tem uma novidade bem legal, que é a aba, né? As abas, estamos ainda só na estrutura.
os dependentes, Tamires acabou de falar, com mais informação, telefone, e-mail e o principal, meninas. Se mora junto. Se mora junto ou não. Fala, cara, mas eu posso ter um dependente que não mora junto comigo. Claro, só que muita gente declara gente que não mora junto. A Receita foi lá e falou, olha, eu quero endereço. Quero saber se vocês dormem junto. Né? Se você, você perde hora de sono com esse menino que você fala que é seu filho, então é isso. Não, mas aí... exagero não, daqui uns dias você vai ver o nível que você vai chegar. E olha, Maurício, isso tudo é para cruzamento, né, Maurício? Porque às vezes o cara coloca o dependente, coloca o endereço, aí fala, pô, como assim, né? Então, joga qualquer coisa. Eu acho que é a qualidade da informação. Eu acho que vamos denominar isso, qualidade da informação. Mas vocês sabem que eu faço um café com imposto de renda toda terça-feira agora, né, às 8 da manhã. Para esse café, a gente não foi convidada. A gente não foi convidada. Inclusive de quarta-feira de manhã, não. Ninguém nunca convidou. Terça. Eu também não. Mas você pode convidar a gente agora, todo mundo que está assistindo, para você não passar vergonha. Convidadas para a próxima terça-feira, às 8h30 da manhã, café com imposto de renda lá no Conte News. E esse café, ele é feito com o Dr. Walter Kopp, ele foi ex-superintendente da Receita Federal, e ele tem contato lá dentro com o pessoal da Receita, são amigos, colegas de trabalho dele. Eu fiz essa pergunta para ele, professor, Dr. Walter, isso daí é a pegadinha da Receita para ver realmente se o dependente é dependente e tal, não sei o que. Ele falou, não. É um controle mesmo da Receita Federal, até porque tem muita gente que faz curso fora, né? Tem muito filho que estuda fora, né? Óbvio, tem gente que faz 1 milhão de coisas, mas tem. E aí eu dou exemplo, por exemplo, do meu sobrinho. Meu sobrinho está indo morar em outra cidade, né? E é dependente dos meus cunhados, né? Então, e consta na declaração deles. Então, isso de fato ocorre e, assim, segundo ele, não é nenhuma pegadinha da Receita por enquanto. E acaba, né, Maurício, trazendo outras informações que não eram conhecidas. Por exemplo, uma instrução no exterior, que é paga, por exemplo, para manter esse filho estudando no exterior. Essa informação nunca existiu em declaração aqui no Brasil. Então, eu acho que é uma informação que abre uma janela gigante para trazer novas informações nos próximos anos de imposto de renda, né? E aí, sem dúvida, um negócio bem legal que foi Previdência, né? Então, houve uma mudança de código, saiu do 38, passou a ser o código 36, né? Uma coisa também legal que passou, a parcela não dedutível ficou como contribuição extraordinária, né? E aí a gente pode descrever aí os pagamentos e no código 99 vai poder identificar se é do titular do dependente que antes não podia. Ou seja, cada vez mais uma melhoria aí, que é o que a gente sempre está falando disso, né? Melhoria, qualidade da informação. Então, também acho, Maurício, que isso tudo veio para a qualidade da informação. Então, tá aqui aí as telas, Milza colocou todas as telas aqui para a gente dar uma visualizada bem legal. Que nos dados de pagamento agora, ele abre aquele quadrinho de você poder preencher ali, ó, descrição, que antes não tinha. Não tinha. Você não podia escrever nada. No máximo, alguns itens tinha uma linhazinha para você identificar, só. Escrever alguma coisa muito sucinta, uma linha. E essa descrição agora, eu acho que ajuda para o caso de malha, de não ficar pedindo. De não ficar pedindo meninas, eu não testei ainda. Essa descrição, se você não colocar nada, ela dá alerta, ela dá erro? Nada. Não. Ok. Não é obrigatório. Não é obrigatório. É que antes não tinha como, o cara mudou, igual o Maurício falou, de PGBL para VGBL. Então, a gente pode escrever. Antes você colocava só o saldo, agora você tem a descrição do tipo. Colocava CNPJ, Previdência. E pronto. Ok. Bem, uma coisa importante também que a gente teve foi a remuneração de renda variável, né? Que aí houve uma modificaçãozinha nos fundos imobiliários e agro, que são declarados junto na ficha de renda variável, isso também eu coloquei a tela ali também. Né? Isso. E aí tá aqui a telinha, você colocou, então tá aqui, né? O fundo de investimento imobiliário. Então, isso também teve uma modificação, achei bem legal, para não ficar tudo em outras, né? E a gente tem um emaranhado aí de atualizações, de novidades, que dentre elas a gente tem a atualização dos códigos da Caixa, que é a segunda vez que faz. Só lembrando, é a segunda vez que é feito lá. Porque a Caixa tinha aquele inferno daqui 001, 003, 013, 0...
Agora botou... E a Caixa toda passou por uma dígitos. reformulação de números, dos códigos das contas, né? Então, agora, aquele código grandão da conta da Caixa Econômica que mudou o número... Permitiram, também houve uma modificação de doações como o Pronas e Pronon, né? E uma mensagem aí atualizada. Houve atualização das informações de contato, então eles mudaram essa mensagem, antes você marcava um X lá, então mudança de endereço. Agora, nas informações de contato. Identificação do usuário que está logado. Gente, eu achei isso assim... Eu queria que o Maurício falasse sobre isso. Maurício, me desculpe a ignorância, né? Mas assim, por que a identificação do usuário logado e o nível de segurança gov.br? Porque essa informação me chamou muita atenção, essa questão usuário logado. Você sabe, né? Também não sou lá também não, a gente está ao vivo, mas você sabe por quê, qual é o objetivo disso? Pode passar para a gente? Olha, Carla, assim, é aquilo que a Tamiris falou muito bem. A Receita, ela quer quanto mais informação, melhor. É óbvio que essa informação... ela talvez não seja uma informação útil em relação ao banco de dados, mas até para ter uma questão de segurança da LGPD e de outras normas, né, da própria Receita Federal, das próprias regras de segurança da Receita Federal. Então, porque são dados muito sensíveis que tem lá. Então, e aí a Receita, ela toma muito cuidado em relação a essa questão da segurança. O meu chat não está bem. Tá, e aí, Maurício, então a LGPD até tem sentido, né? Porque como o LGPD é classificado como um dado sensível. Também teve a questão da identificação, da importação do carnê-leão dos dependentes, né? Claro que tem que ter procuração ou autorização, né? No carnê-leão web. Novo campo aí da ficha RRA para juros de ação judicial, muito importante, porque... quando você ganhou uma ação judicial, que é uma verba indenizatória, que é dedutível, não tributável, não tinha espaço aí dos juros, agora abriu isso, né? Também teve uma alteração do NIF para a CIB, que houve uma mudança aí do cadastro de rural, inclusive quem fez a última agora já pegou essa modificação. E uma inclusão de vários participantes de dados do imóvel, da atividade rural, porque antes você não podia, né? Então, essas foram as situações assim, de novidade. Então, a gente fechou aqui, Maurício, as situações de novidades. Você quer fazer algum comentário da importância dessas novidades? O que você achou disso? Eu queria complementar para o Maurício falar também. A gente está pensando no Maurílio, nosso conselheiro lá. Vou mandar um beijo para ele, né? Para o Mário, que está aqui nos assistindo, o Walter Leno. Mas, Maurício, o que você considera de evolução, para complementar a pergunta da Carla, em relação ao cadastro de produtor rural, onde você pode fazer essa informação sobre a segregação da propriedade, né? Foi bem legal isso. Exato, foi bem legal. E eu queria ir um pouco além. Você acha que isso vai se estender num futuro muito próximo, e digo, já para o ano que vem, uma questão relacionada à tokenização de imóveis? Você acha que tem a ver uma coisa com a outra? Nós estamos sendo preparados sutilmente para uma realidade tecnológica que, de fato, a gente já está vivendo aqui? Ou seja, no imposto de renda nós vamos ter que nos preparar para isso também? Está relacionado ou não? Queria saber sua opinião também em relação a isso. Sem dúvida. O imposto de renda, na verdade, ele acompanha a tendência do mercado e a tendência do comportamento dos contribuintes, né? Então, você pode ver que, por exemplo, teve aí, ano passado, a criação de criptomoeda no campo lá de bens e direitos. Esse ano teve essa questão aí do fundo de investimento imobiliário, que era algo que não tinha nos anos anteriores. Então, eles vão fazendo essa adequação. Da atividade rural, a mesma coisa. Eles vão modernizando de acordo com o comportamento da sociedade. Então, para quem acha que, por exemplo, a Receita não está ligada, né, no nosso comportamento, ao contrário. Hoje nós vivemos um grande Big Brother, né? Então, e a Receita, obviamente, é um dos melhores serviços
e talvez o melhor serviço que funciona aqui no Brasil, Sim, né? Porque é um serviço arrecadatório. Então, você está mexendo com o caixa do governo. Sim, então, obviamente, eles vão melhorar toda essa parte tecnológica para que nenhum centavo deixe de ser cobrado em relação ao imposto. E Maurício, quero te falar, Tamires, ele falou uma frase muito importante. O governo está antenado com a qualidade, o perfil. Com todas as tendências. Né? Então, o que ele analisa? Ele analisa o perfil dos seus contribuintes, qual é a tendência, o comportamento. Isso é muito importante que o Maurício falou dos contribuintes. Sim. Então, até que tipo de aplicação esses caras estão fazendo, para onde eles estão indo, como que a atividade rural está mudando. Será que ele manda o filho dele para estudar fora do Brasil? Exatamente, para ver até saída de recurso. A gente está viajando aqui, tá? Mas assim, saída de recurso, entrada de recurso. Então, assim, muito legal você falar disso. E olha como imposto de renda pessoa física não é um negócio de só ir lá e preencher, né? Então, é comportamento. E aí, Maurício, saindo dessa linha de novidades, né, gente? Agora a gente acabou as novidades. A gente vai para as operações de malha. Então, o que a gente tem de operações de malha? A gente colocou aqui os mais importantes, tá, Maurício? Que depois eu vou te perguntar um negocinho, mas vou botar aqui. Omissão de rendimento, que é a básica, né? A pessoa acha que a receita, nós já falamos aí, você falou, a gente falou, que tudo é integrado, vinculado, importado. Contrato conferir para não ter esse problema. Então, é tudo isso. Então, quer dizer, às vezes você tem um trabalho temporário, um serviço prestado ocasionalmente, alguma coisa assim, você acha que a receita não sabe, então... Se for para uma empresa, a empresa declara DIF pessoal, atenção, vai ser recebido lá a informação, né? A omissão de rendimento dos dependentes, muito comum, e hoje a Receita está muito ativa e muito eficiente em dizer até não informou o rendimento do CPF número tal, entendeu? Então, é importante você lembrar, pessoal, de declarar, inclusive quando a maioria das pessoas esquecem a aposentadoria. Tá? A gente até colocou aqui. Por quê? Porque a do filho você pode até lembrar, mas às vezes você esquece da aposentadoria quando você está lá dos seus pais. Não, do pai, põe o pai e a mãe como dependente, e aí esquece de colocar a aposentadoria do coitado lá, vai cair na malha. Exatamente. A gente tem uma outra situação, que é despesas médicas não confirmadas. A gente não está falando aqui, sabe, Milza, da despesa médica não declarada, a gente está falando daquela não confirmada. Por quê? Às vezes alguma clínica declara em seu CPF algo que você não declarou. Sim. Tá? Ou o inverso, você declara algo que a clínica não declarou. Eu vou até citar um exemplo rapidamente, para não tomar um tempo prático. Eu fui vários médicos ano passado, e aí... Eu vou falar uma coisa sobre isso que aconteceu, um problema para alertar o pessoal. E aí, claro, o meu plano de saúde está lá pagando tudo. Aí o hospital, que é um hospital grande, Banco Consultado de São Paulo, me mandou, Carla, segue valor para você pagar, pois o plano não cobriu. Aí eu mandei a mensagem, me mande a recusa do plano. Aí o hospital não mandou. A gente tinha mandado uma conta, sei lá, 5 mil reais para eu pagar, que o plano não tinha coberto. Ou seja, ele, no sistema dele, olha só, tinha a informação de que o plano não tinha feito a cobertura. Eu tinha informação que tinha feito, ele estava me cobrando um valor. Só por aí, Maurício, você vê a divergência de informação. Um controle interno que não estava sendo feito. Né? Então, se eu não confiro, não vou lá no plano de saúde, olha, eu tinha pago o valor. Né? Não sei a situação que você tem, se é parecido. Não, eu ia falar sobre plano de saúde, que aconteceu com um caso de malha, de um cliente que ele faz o reembolso para a empresa do plano de saúde dele. E ele mesmo faz o imposto de renda dele, que tem isso também, tá? Aí a própria pessoa faz, quando dá problema, ela vai atrás do contador para resolver, né? Aí ele mesmo faz o imposto de renda dele, e aí foi lá e declarou o imposto de renda. Aí caiu na malha. Aí ele falou assim, mas eu depositei o dinheiro na empresa do meu plano. Eu falei, sim, pois não, você depositou. Não, mas eu quero deduzir. Não, filho, mas tá no CNPJ da empresa, para você deduzir, só se você tivesse prolabore, eu lançasse descontando de você. Você não me pediu isso. E nem prolabore você tem. Aí vai lá em forma de rendimento. Aí beleza, aí pode. Mas nem prolabore você tem. Eu vou fazer o quê? Que é obrigatório também, inclusive. O que diz a regra da Receita é que você só pode deduzir. Então, vamos lá, gente.
só pode deduzir plano de saúde que está sendo pago pela empresa para os sócios se você tem prolabore na empresa e aí tem que pedir para deduzir no prolabore e informar lá no informezinho de rendimento da DIF. Exatamente. Entendeu? Igual faz com funcionário, desconta do funcionário, é a mesma coisa. Senão, você não pode deduzir o raio do plano de saúde. Não, e isso que a Milza está falando está ligado a uma palavrinha chamada divergência. E ainda em despesa médica tem as indedutíveis, né, Maurício? Porque tem aquele negócio tipo massagista, né? O pessoal fala, cara, eu fiz um monte de drenagem, posso? Filho, desculpa. Mas ficar gostosa não deduz imposto de renda. Futilidade. Isso é futilidade. Que é uma sacanagem. Porque a gente gosta. Eu acho isso uma sacanagem. Né? Então, assim, eu posso deduzir, por exemplo... não, e aí teve a questão dos exames médicos para Covid, que agora permitiu, né? Inclusive tem uma discussão, né? Que fique claro, né? Tem pessoas confundindo a relação de utilizar-se dos gastos com Covid para bater no imposto de renda com as vacinas que antes não podiam ser deduzidas. Então, assim, lembrando, ninguém paga pela vacina de Covid, não tem permissão para poder vender, quem dá é o governo para a gente. Exatamente. Então, isso não significa dizer que os seus cuidados voltados para o Covid estejam relacionados com as vacinas que você deu no seu filho ou que você, porventura, teve que aplicar, porque elas não são dedutíveis. Exatamente, até coloquei ali, elas não são dedutíveis. Exato, então, assim, houveram muitos questionamentos. E uma coisa que eu ouvi essa semana de um cliente, assim, que eu achei justo de uma certa parte, considerando o meu amor pelos cães, mas as pessoas têm questionado, eu fui questionada hoje na rádio, ao vivo, sobre isso, e eu recebi essa pergunta também, lá na coluna, no Faz a Conta, se os gastos com saúde do pet podem ser deduzidos. Aí eu queria devolver a pergunta, mas eu não falei. Ele pode ser seu dependente? Ele é o seu dependente? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo uma mudança no mercado que está relacionada, inclusive, às famílias que têm menos filhos, estão adotando cães, que estão levando em consideração. Aí um advogado do meu cliente virou para mim e falou, nossa, essa é uma boa tese para poder ser discutida. Meu Deus do céu! Então, assim, a gente estava falando de tendência. Então, assim, nós estamos ouvindo coisas que realmente exigem um nível de preparação nosso, não só técnico, mas também de mercado sobre o que está acontecendo, né? E aí, Maurício, o que você acha disso? Nesse caso, eu acho que é um nível emocional para responder isso com tranquilidade. Você acha, Maurício? Eu sei que você não é, né? Mas, a nossa amiga Tereza Nader, ela tá aqui nos ouvindo e ela é uma adepta, assim, a animais de estimação. Inclusive, ela tem gato, eu também, e eu sei que ela gosta muito. E conheço muitas pessoas que perderam animais de estimação, que sofreram muito, porque, gente, é uma coisa que vai além do técnico, né? Isso é sentimento, igual o Tamires falou agora. Eu acho que é uma tendência mesmo, Tamires, né? A Receita Federal se sensibilizar. E começar a olhar para isso. Começar a olhar para isso, até porque, poxa, você viaja com animalzinho, eu quase pago passagem para ele, para poder ir. Então, daí não é o meu caso que eu deixo em casa. Mas, assim, tem gente que faz, né? Então, a gente tem que se atentar, Maurício, eu vou voltar com a sua fala, né? A mudança que a gente está tendo no mercado, a tendência do brasileiro, né? E aí dos gastos, inclusive, né? Qual a tendência que essas pessoas estão tendo e como elas declaram isso, se são dedutíveis ou não essas despesas, né? Então, ir um pouco além disso, acho muito importante. Pode falar, Maurício. Não tem nenhuma previsão legal, né, para fazer esse abatimento aí com despesas com pet. Apesar de eu também ser pai de um pet, também de um cachorro aqui, ele dá muita despesa, então, de fato, poderia ser abatido. Contudo, o que a gente tem que colocar nessa questão de impostos, né, por exemplo, o Estado ele não pode participar com qualquer valor, porque, assim, se a gente for pensar bem, o imposto, na verdade, todo o dinheiro gasto pelo governo, que nem a Tamires colocou, a vacina foi paga pelo governo, foi paga com o nosso dinheiro, foi paga com o dinheiro dos impostos. Sim. Então, eu, por exemplo, que gosto de animal, eu não posso, por exemplo, fazer que uma pessoa que não goste de animal, ela pague por isso. Sim. Né? Então, é a mesma coisa, e aí entra numa questão de justiça mesmo, né? Será que é justo, né? Porque, assim, se eu quero ter um pet,
eu sei quanto esse pet me custa e eu sei se eu vou poder arcar com ele ou não. Não, mas né? tem registro, Diferentemente, obviamente, do filho e tudo mais, que o governo ele é obrigado a dar a situação básica para todos os seus cidadãos. Então, nesse caso, eu acho que ainda, assim, é muito pouco provável que isso venha a um dia ser, até que tenha tese mesmo, que eu não acredito que passe essas teses aí jurídicas, em relação a essas despesas com pet. Eu acho que tudo tudo permeia, tudo passa pelo CPF e pelo CNPJ. Então, eu acho que essa é a forma do fisco rastrear tudo que a gente está conversando aqui. Então, esses elementos que vêm depois, sendo amados, amáveis ou não, eu acredito que o fisco não vai nem apreciar. Essa é a minha opinião, tá? Maurício, meninas, o Reinaldo falou aqui para a gente falar um pouquinho de pensão alimentícia de filhos menores, onde o crédito é feito em nome da mãe, né? É muito comum o filho menor, é a realidade, né? O filho ser de menor, e aí a pensão alimentícia em juízo ser definida ser paga em nome da mãe, né? Então, Reinaldo, não sei se foi essa a intenção, mas a pensão alimentícia ela é um gasto dedutível, né? E é declarado no imposto de renda, inclusive agora mudou o programa, onde você tem que declarar o alimentado, os dados, né? Sim. Se é do titular ou se é do dependente. Eu acho que ele está falando para quem recebe. Porque o que acontece? Quem paga, deduz, mas quem recebe tem que declarar e é rendimento tributado, tá? Então, sim. Quando você tem um filho... A mãe do filho da Neymar caiu na malha uma vez. Então... É histórico isso. Se a pensão é paga em nome do filho, com o CPF do filho, você pode fazer uma declaração separada só do filho. Isso é uma dica, gente. O filho... Não, o filho tem 16 anos. Ele acima de 14 anos, ele pode ter renda. A partir do momento que ele pode ter renda, ele pode fazer imposto de renda. Não tem não tem nada na lei que proíba você fazer imposto de renda do seu filho, desde que a pensão esteja destinada ao CPF do seu filho, ok? Não pode estar destinado ao seu CPF e você não colocar no seu imposto de renda. Agora, se tiver destinado ao CPF do seu filho, você pode fazer uma declaração do seu filho separada da sua. Não tem nada que impede isso na lei. A Milza colocou muito bem o que vai determinar para quem vai fazer vai alocar esse rendimento, se é para a mãe, se é para o filho e tudo mais, é o que está na decisão judicial. Então, se estiver na decisão judicial, que é para a mãe até completar 18 anos, depois é para o filho, então até ele completar 18 anos é no CPF da mãe, e depois, obviamente, vai para o filho. Se já na decisão judicial já falar, não, é direto para o filho, então tem que ser declarado no CPF do filho. Agora, algo que acontece muito, né, e tem muita gente caindo na malha fina, é o seguinte, as pessoas pagam um pouquinho a mais do que está na decisão judicial, por deliberalidade do ex-cônjuge, e aí, o que acontece? Ele acaba deduzindo a mais e ela acaba sendo tributada a mais. Para quem está sendo tributado a mais, o governo não está nem aí. Para ele está ótimo, está pagando mais imposto. Agora, para quem está deduzindo a mais, ele está pedindo para comprovar através da decisão judicial. E ele está glosando aquela despesa que está acima do que está na decisão judicial. Então, tomar um certo cuidado em relação a isso. Quando tiver pensão alimentícia, peça para o seu cliente a decisão judicial, faça com base na decisão judicial, porque é provável que essa declaração caia na malha fina. É muito provável. E a diferença lança-se como doação, que é uma despesa não dedutível, e, do outro lado, um rendimento não tributável. Não tributável, mais ou menos. Pague TCMD. Se lançar como doação. Exatamente. Aí vai pagar ITCMD. Que é menor que 15, né? E a outra pessoa, fica de cona, hein? Fica de cona. Dá licença, lembrei, né? Falou eu lembro. ITBI, ITCMD, eu lembro de todos. Então, vamos lá. Então, a gente falou aqui, Reinaldo, da pensão alimentícia, tá até aqui no slide. E aí, gente, Maurício, a gente colocou aqui um se liga, né? Então, antes de falar aqui da próxima live,
eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gente ter aí, não que seja um conferir, né? Mas assim, já falando de algo que você tem, qual é a importância em relação a essas operações de malha? O que os sistemas do tipo do seu podem fazer para ajudar o contador que faz a declaração e o principal, o contribuinte? Bom, nós mapeamos com os nossos... Hoje nós temos mais de 2.000 clientes e o principal problema do contador nessa época de declaração há pouco tempo para declarar, né? Então tem aí 8 semanas para fazer a declaração e o recebimento das declarações dos documentos dos clientes, né? Então os clientes acabam não mandando isso em tempo hábil. Então você precisa, obviamente, criar algum processo dentro da sua empresa contábil para que você possa agilizar isso daí. Então o conferir ele acaba fazendo com que você ganhe tempo e você possa otimizar também o seu processo. Além disso, foi falado aqui sobre as questões da malha fina, né? Então, por exemplo, omissões de rendimento dos dependentes ou omissão de rendimento do próprio contribuinte. Então, nosso sistema ele busca essa informação lá no ECAC e automaticamente você pode checar essa informação, né? Então, e também verificar, fazer uma análise de caixa automaticamente, você agregar valor para o seu cliente e, obviamente, ter mais tempo para fazer uma consultoria financeira para aqueles clientes maiores que você tem, tendo em vista que declaração de imposto de renda, muitas vezes, é uma renovação de contrato com o seu cliente. Porque quando é empresa com empresa, quando ele está consumindo o serviço do seu escritório de contabilidade, muitas vezes é o funcionário dele com o seu funcionário. No imposto de renda, não, é sócio com sócio. Então, é o sócio do escritório com o sócio da empresa. Sim. E aí ele tá medindo a sua eficiência. Então, você pode ter feito um trabalho impecável no decorrer do ano passado inteiro, ele não tem reclamação nenhuma, mas se você pisar na bola agora no imposto de renda, ele pode procurar outro escritório de contabilidade. Perfeito, Maurício. Excelente. Então, meninas, a gente está aqui com 1h10, né, já. Queria falar para você, Maurício, te agradecer, mas vou falar aqui, Maurício, da nossa próxima live, para quem está aqui nos assistindo. A nossa próxima live em abril, que a gente vai definir a data, estamos aguardando aí o nosso convidado, vai ser com o Daniel Chaves Fernandes, tá? Ela vai ser sobre cliente, sabe, Maurício? Da questão da manutenção aí do cliente, da questão de manter esse cliente. Então, o Daniel, ele é muito bom. E já vou aqui falar, o Daniel é de Brasília, ele vai estar com a gente de forma online aqui. É como agregar valor aos seus clientes, um diferencial, né? Então, ele é mestre em administração e marketing, então ele fala muito bem de marketing. Eu tentei convencer a falar de marketing, mas não teve jeito. Ele é contador, é empresário contábil, consultor do Sebrae, já foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. E o Daniel vai estar aqui com a gente no próximo mês. No mês de maio aí, as meninas vão passar pra gente. Qual o tema vai ser? Está só definindo a data, mas nós vamos falar da qualidade de vida do empresário, que pode ser agregada para a melhoria da vida da pessoa física do empresário, que isso implica na gestão empresarial. Quem vai ser o nosso convidado? Fabrício Carraeto. Da onde mesmo? É o nosso cliente Ironman, ele é de Linhares. Trabalha Ironman. Eu espero que o Fabrício esteja aqui com a gente, tá? Exato. Inclusive, tem chance dele estar aqui presencialmente de fato. E ele sugeriu esse ele vai falar sobre qualidade de vida do empresário, não só para o contador, mas eu acho que empresário de uma forma geral. Exatamente. Ele começou como produtor rural, passou por uma história como agrônomo e hoje ele é um empresário rural, né? Então, ele vai falar um pouco disso, um pouco da experiência dele, o que ele considera importante para todos nós como empresários. Muito bom. Então, a gente volta aí, então, pessoal. Queria já passar aqui, não podemos deixar de ver os nossos cards. Então, vou passar aqui para vocês aqui, ó. Então, vamos lá, Maurício, agradecer ao Maurício, muito obrigada a todos. Se tiver alguma dúvida, mande pra gente aí no chat do YouTube. Essas 3 meninas, a gente tem que mudar a foto, essas fotos não são mais a foto já tem falaram hoje, essa foto tem mais de um ano, gente. A gente muda a cada mês, a cada live a gente tá diferente. Na verdade é mulher, né, gente? Mulher é assim. Então, eu queria dizer para vocês assim, Maurício, te agradecer imensamente, né? Por você estar aqui com a gente mais uma vez
Espero um dia estar com você, não só para falar de imposto de renda, mas aqui com a gente numa live de final de ano. Maurício. Traz todos os palestrantes, a gente tem música, né? A gente tem show ao vivo, o vinho, vai estar aqui a comidinha. Isso. Você pega o avião. Acabou o Covid, Maurício. Pelo amor de Deus. Pode contar com o Conferir, estaremos aí. E obrigado pela confiança, Maurício. Então, eu queria falar Imagina, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Maurício, fala um pouquinho aí, como é que o pessoal entra em contato com você, com o Conferir? Deixa aí o seu recado pra gente. Bom, tem o meu e-mail, mauricio@conferironline.com.br, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de um help, fico à disposição. E tem o nosso site lá, conferironline.com.br, lá tem um checklist bacana de documentos, tem como funciona o nosso sistema, e aí você preenche lá os dados, o cadastro, e alguém entra em contato para fazer uma demonstração. Você pode utilizar por 3 dias de forma gratuita. E assim, é um sistema muito simples de implantar. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu já estou no comecinho. Dá tempo de implantar? Dá. Em 1 hora, 2 horas no máximo, você faz a implantação. Então, até dia 29 dá para implantar, né? Que de preferência que faça antes, mas se algum cliente chega lá dia 29... Na verdade, o Conferir, ele é um sistema que a gente usa o ano inteiro, né? Então, Sim. por exemplo, até o dia 29, você usa para fazer a pré-declaração e a execução. Sim. A pré-declaração, por exemplo, você manda em lote e-mails para os seus clientes cobrando documento, mandando o orçamento, para ele poder confirmar os bens que ele tem, o cadastro, tudo, você manda tudo por ali. Depois, na hora da execução, você faz a declaração de imposto de renda. A hora que você está fazendo a declaração, já sai a análise de forma automática, né? Nós temos um sincronizador com a sua máquina que sobe a declaração lá e já faz automaticamente. E depois, no pós-declaração, você pode gerar o faturamento e vai ter o robô que vai acompanhar se a declaração caiu na malha, se saiu a restituição e se ela foi processada. E ela te informa. Então, todo dia o nosso robô está na Receita Federal buscando a informação para verificar se os seus clientes caíram na malha fina ou não. E agora, a partir desse ano, você pode fazer o carnê-leão através da nossa ferramenta, sem precisar entrar lá no ECAC. Muito bem, parabéns, hein? Gostei disso. Maurício, muito obrigado. Conto com você para assistir a gente. Nossa próxima live em abril. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Queria agradecer mais uma vez a Casa do Porto, que sempre nos traz aí, nos abrilhanta aí com os ótimos vinhos. Aliás, eu não sou muito fã de vinho português, mas gente, tá maravilhoso. Essa garrafa já acabou. Tá maravilhoso. Falar que às vezes a gente termina a live meio bêbada. Na verdade, elas bebem e eu como, né? Tá muito bom, Maurício. Pode tirar foto que tá muito bom. Muito bom, muito bom. Para vocês que querem conhecer um pouco mais. Vocês mandam um exemplar para mim aqui. Combinado. Agradecer a todos que nos ouviram, que vão nos ouvir, agradecer aí a Fornexus por estar aqui iniciando com a gente esse trabalho e dizer, gente, que a gente está só começando o ano de 2022 com muita esperança, muita fé, né? Muita resiliência, se Deus quiser. Muito trabalho. Muito trabalho por dias melhores, né? Porque estamos vivendo momentos terríveis nesse mundo. Maurício, muito obrigada. Um bom resto de semana para você aí. Acho que você está em São Paulo, né? A gente te agradece. Milza, suas considerações finais, Tamires. Eu só tenho a agradecer, obrigada por vocês, todos que estão nos assistindo, obrigada ao Maurício mais uma vez e os meninos que estão aqui nos acompanhando nessa live hoje, que possamos fazer muitas lives juntos. Também, muito obrigada a todo mundo que está assistindo, aos clientes que sempre assistem, ao pessoal que vai assistir depois, porque, gente, a nossa live, quando a gente olha depois, a gente não acredita a quantidade de gente que assiste depois do ao vivo. É impressionante. Então, assim, e deixa o like lá, né, Milza? Se inscreve no canal. Gente, inscreve no canal. Eu vou fazer burguês. Como é? YouTube, aqueles crianças que faz assim. Deixa seu like. Inscreve no canal. Inscreve no nosso canal. Acompanhe as nossas lives. Gente, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.
just happened.